Boa noite, queridos amigos da Rádio TV SEAC de Bauru. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós. O Grupo Aulas da Vida teve como tema do mês de agosto, até em homenagem aos pais, falar sobre a família, falar sobre os filhos, a convivência, com o nome de Luzes no Caminho. E hoje eu encerro esse mês falando sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, eu convido a todos vocês a me acompanhar numa oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amigo querido, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e da doutrina espírita cristã, trazendo para os nossos dias as suas lições de amor e sabedoria. Eu peço, Jesus, que possas abençoar a cada um de nós e a toda a nossa família. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Eu sou Amália e hoje eu falo com vocês sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Para falar destas duas modalidades e ter um bom entendimento pelo assunto de hoje, nós vamos usar com frequência estas palavras: parentesco ou parente, parentela e família. Estas palavras possuem significados muito semelhantes, porém, há uma distinção em cada uma delas. E nós vamos analisá-las hoje, primeiramente pela visão das leis humanas e depois pela visão das leis divinas e espirituais. Vejamos, significado de parentesco pelas leis humanas. Refere-se à relação familiar entre as pessoas. Inseridas nesta palavra, nós vamos encontrar 3 conceitos muito importantes, que são o parentesco ou parente, corporal ou natural, parentesco por afinidade e parentesco civil. Parentesco ou parente natural ou corporal ocorre pelos laços da consanguinidade e onde as pessoas compartilham de um mesmo antepassado, como no caso de pais e filhos, avós, netos, irmãos, primos e por aí vai, né? Entretanto, o grau de parentesco, corporal ou natural, possui vários graus, mas o direito brasileiro reconhece apenas 4. Quais são esses 4 graus? Primeiro grau, pais e filhos. Segundo, avós, netos, irmãos. Terceiro grau, tios, sobrinhos, bisavós, bisnetos. Quarto grau, tios, avós, sobrinhos, netos. E por aí parou. Parentesco por afinidade. Não é consanguíneo. Por quê? Porque surge do casamento ou união estável, ligando um cônjuge aos parentes de outro cônjuge. Por exemplo, sogro, genro, nora, cunhadas. Vejamos agora o parentesco civil. Dá-se pela adoção ou filiação socioafetiva, onde não há laço consanguíneo, como nós dizemos, não há laço biológico, não há laço de sangue, mas a convivência e o vínculo afetivo. Vejamos agora o significado de parentela. Parentela é o conjunto de parentes, incluindo até os mais distantes, como os nossos antepassados, como nós dizemos, a nossa linhagem, a nossa raça, nossa estirpe, né? Significado de família. Perante as leis humanas, família é o conjunto
de pessoas que possuem ou não grau de parentesco. Como no caso da adoção, onde vivem na mesma casa e formando um lar. Um casal, ou até uma pessoa só, quer adotar um filho, né? Não tem laços consanguíneos ali, mas há um laço do amor. Então, esse é um parentesco, perdão, é o significado de família. Forma um lar, é uma família. Além da família tradicional, como nós conhecemos, a família patriarcal, da qual a maioria de nós viemos, com o passar dos anos, até pela necessidade de acomodar as pessoas, foram se criando vários tipos de família. E todas elas são reconhecidas por lei, pelas leis brasileiras. Há muitos tipos que eu não vou citar agora, porque o nosso tempo é um pouco limitado também. Até agora, nós falamos somente do parentesco sob a visão das leis humanas. E as leis divinas? O que diz sobre o parentesco? Olha, a doutrina espírita esclarece-nos que as leis divinas, além de reconhecer o parentesco pelas leis humanas, mostra-nos também que existe um outro tipo de parentesco mais profundo, que ocorre pelos laços espirituais. Tudo bem, mas como as leis divinas nos explicam, avaliam todos esses tipos de parentesco? O Evangelho segundo o Espiritismo explica que o parentesco corporal, pela visão das leis humanas, é baseado na consanguinidade, nos laços de sangue, nos laços biológicos, entre pais e filhos. Isso nós já vimos. E esse tipo de parentesco é avaliado pelas leis divinas um laço temporário. Por quê? Se desfaz com a morte do corpo físico, mas é muito importante para o desenvolvimento do parentesco espiritual. E o parentesco, pela visão das leis divinas, não depende da consanguinidade, ou seja, os laços biológicos entre pais e filhos, entre os parentes, já não existe. Os laços maiores são os laços que existem entre os espíritos já pré-existentes, são os laços da afinidade e da simpatia. Esse parentesco, né, espiritual, ele também se desdobra em 3 sentidos semelhantes, que é o parentesco espiritual mesmo em si, que é a parentela também, e que é a família. Vejamos, pelas leis divinas, o conceito de cada um desses tipos. Parentela espiritual. Como nós já dissemos, não há consanguinidade. Ele é constituído por aqueles que já se conhecem e se amam, com raízes em experiências anteriores, compartilhadas no mundo espiritual. Estes laços são fortes e duradouros, superando a breve relação do parentesco corporal. Vejamos agora o que é parentela espiritual. Também, olha, é semelhante, viu, às leis humanas.
É o conjunto de espíritos reunidos por afinidades ou de ideias, de valores e vínculos de afeto, e independe do grau parentesco corporal. Não tem grau de parentesco. E a família? Como é analisada pelas leis divinas? A família é um grupo de pessoas que se reúnem, cuja finalidade é de se ajudarem como irmãos e conquistar o verdadeiro amor espiritual. A doutrina espírita nos informa que há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. E já foi visto aqui este mês esse assunto. Vejamos o que são famílias pelos laços corporais. Como a doutrina, como as leis divinas avaliam. É um grupo consanguíneo a que nos vinculamos aqui na Terra, e forçosamente ou não, quer dizer, pode ser imposta a nós ou pode ser pela nossa escolha. Por quê pode ser isso? Porque nós já vivemos outras vidas e aquilo que praticamos em vidas passadas vão se refletir na vida presente. Então, lá no plano espiritual, você pode escolher a família que você quer vir, ou às vezes, essa família vai ser imposta a você. Esse tipo de família corporal também são frágeis, como a matéria, pois também se extingue com o tempo, e quase sempre desde a vida atual. Então, nós podemos ver famílias, vai morrendo um hoje, amanhã, de repente acabou todo mundo. Essa se extingue. São as famílias pelos laços corporais. E agora? Família pelos laços espirituais. O Instituto Familiar Espiritual, é claro, tem suas origens lá no mundo espiritual. E lá se reúnem todos aqueles que são afins e que se comprometeram a desenvolver na Terra uma tarefa de fraternidade. Então lá as pessoas se reúnem, os espíritos que têm afinidade, simpatia, e planejam, junto com seus mentores espirituais, o que poderão fazer aqui na Terra para auxiliar aqueles que ainda estão um pouquinho atrasados. São ligações duráveis que se fortalecem e se purificam pelas diversas migrações da alma. O que é isso, migração da alma? A reencarnação em planos físicos, como a Terra. Bem, pessoal, está aí toda essa explicação do que é parentesco sobre a visão das leis humanas e sobre a visão das leis divinas. Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Estude e Viva, ele faz um comentário sobre a família. Ele diz assim, que todos somos irmãos, constituindo uma só família universal. Perante o Senhor da vida e Criador de todas as coisas. E se Ele criou a família, é porque ela é necessária ao aprimoramento da alma encarnada, a fim de aprendermos com os outros a amparar-nos mutuamente, praticando a lei do amor. Todos nós viemos a este mundo
para ensinar ou aprender e praticar as leis do amor. Por essa razão, Deus permite que reencarnemos em grupos familiares diversos. Não é só num grupo que a gente vem, não. Diversos. Solidificando esses laços de amor, de afetividade, com o maior número possível de espíritos. E assim estaremos ampliando a nossa família espiritual pelas leis do amor. Pedro, o apóstolo, já nos aconselhava, acima de tudo, tende amor intenso, uns para com os outros. Intenso é bastante, porque o amor cobre a multidão de pecados, e é a pura verdade. Muitos perguntam, vendo tudo isso aí que nós já falamos, sobre reencarnação, sobre família, né? Família corporal, família espiritual, as pessoas perguntam, então, poderei reencarnar com pessoas estranhas que não fazem parte da minha família? Sim, pode sim, desde que haja necessidade de reparação dos erros cometidos em vidas anteriores, como nós já dissemos. Aí nós teremos, se erramos muito, nós vamos ter que passar por prova ou expiações para aprender a lei do amor. Mas às vezes pode acontecer também que teremos a missão, dependendo do nosso grau de evolução, nós temos a missão de ensinar essas leis de amor divinas aos semelhantes. Como é o caso de espíritos avançados, que se propõe, não é imposta a ele, mas ele escolhe, nascer entre um grupo familiar sanguíneo, onde a maioria das pessoas fazem parte daquele laço de afeto. E ele, então, esse espírito evoluído, ele pede permissão a Deus para reencarnar ali naquele meio, com o propósito de ajudá-los a progredir moralmente. É uma tarefa, é uma missão. Isso daí é uma missão. Como é o caso de Jesus. Não vamos dizer que ele tenha encarnado em familiares tão estranhos. Não, a família dele já estava preparada para isso. Mas o que ele veio fazer aqui? A missão foi para com os seus semelhantes. Outra pergunta. E as pessoas que eu amo tanto nesta existência, que estão aqui do meu lado? Se eu reencarnar em outra família, nunca mais os verei. Quem vai responder isso são os espíritos da codificação. Porque Allan Kardec faz uma pergunta semelhante a esta. Olha a pergunta de Allan Kardec, que é a questão 205 do Livro dos Espíritos. Aos olhos de certas pessoas, a reencarnação parece destruir os laços de família, os fazendo remontar além da existência atual? Quer dizer, você tem esse laço amoroso de família, vai ser só essa vez? Quer dizer, acabou com a reencarnação? Acabou tudo? Veja o que os espíritos da codificação respondem. Ela os estende, mas não os destrói. Quer dizer, a reencarnação os estende, mas não os destrói. A parentela, continuando eles, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Menos precários, quer dizer,
Os laços, você já tem aquele amor por aquela família que você já conquistou isso. E quando esse amor, esse afeto é verdadeiro entre os familiares, ele fala que são menos precários. Quer dizer, esse laço de afeto é muito sólido, é muito duradouro, vamos dizer, são resistentes. E, continuando, a reencarnação aumenta os deveres da fraternidade e não acaba. Visto que, olha a explicação, entre os vizinhos ou em vosso servidor, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Então, a tua família de hoje, que você ama tanto, pode ser que numa reencarnação futura você não vai voltar entre eles. Mas os espíritos da codificação, os espíritos superiores, estão nos dizendo que eles podem estar muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E nós não os reconhecemos. Por quê? Quando reencarnamos, nós passamos pela bênção do esquecimento. É bênção. E aí, estes espíritos ligados a nós, por laços de afetos verdadeiros, eles podem estar entre aqueles amigos verdadeiros, entre os vizinhos queridos, atenciosos, que até cuidam da gente. Estão nos ambientes escolares. Pode perceber, as criancinhas, desde as mais tenra idade, vai para a escolinha, já tem mais afinidade com outros companheiros, com outros não. Nas adoções de toda espécie, estão até no seu ambiente de trabalho, nos ambientes sociais que você frequenta. E digo mais, está até em nossos templos religiosos. Um exemplo. Quando conhecemos alguém que nos inspira uma simpatia fraterna, nós costumamos dizer a ela o seguinte: incrível, parece que te conheço há tanto tempo. Se for recíproco, a pessoa vai responder bem depressa: é verdade, eu também senti isso. E a partir daí, meus amigos, minhas amigas, está reiniciada uma amizade já vivida por nós, em outras vidas, pela afinidade espiritual. E eu não diria só amizade, até os laços afetivos amorosos. Acho que todos já passaram por isso, né? Todavia, o contrário também pode acontecer. Muitas pessoas buscam o atendimento fraterno de uma casa espírita para uma escuta pessoal, para falar sobre as desarmonias que estão acontecendo entre os seus familiares. E fazem esta seguinte pergunta: por que os meus parentes nutrem tanta antipatias uns pelos outros? Não há paz nessa família? Vivem brigando, discutindo, se contrariando, afastando um dos outros. E eu digo, é claro que existe um porquê. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, diz que os espíritos que se encontram numa mesma família são frequentemente
unidos por laços de simpatia, sim. Né? A maioria, acho que dos nossos familiares, nós temos laços de simpatia, né? Que se repetem durante a vida terrestre. Se temos lá no plano espiritual, vai se repetir aqui na vida terrestre. Mas pode ocorrer que esses espíritos sejam estranhos completamente uns aos outros. Estranho aqui no sentido da animosidade que existe entre eles, que já trazem de vidas passadas e são divididos por antipatias anteriores que também se manifestam da mesma forma aqui em nossas famílias corporais. E isto é para lhe servir de prova e, às vezes, expiação. De onde se segue, continua o Evangelho, que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pela consanguinidade, quer dizer, perdão, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pela consanguinidade. Quer dizer, se tivessem nascido do mesmo pai. Ao passo que dois irmãos consanguíneos de um mesmo pai podem se repelir, como se vê todos os dias. E a gente vê na própria família. Então, nós podemos dizer também que numa família, numa mesma família, existem criaturas boas ou criaturas más. Deus permite que esses encontros dolorosos do passado aconteçam aqui no presente para nos dar mais uma chance de aperfeiçoamento e para que os maus aprendam com os bons, pelo carinho, pelo perdão, pelos cuidados, pelos exemplos que os maus recebem dos bons. É estranho, né? Mas é isso mesmo. Por isso, um espírito arrependido pode escolher nascer entre aqueles com quem ele já teve sérias desavenças em outras vidas, na esperança de uma reconciliação. Vamos dizer que nós podemos hoje fazer muito mal a algum dos nossos familiares, mas vamos para o outro lado de lá, a duras penas nós vamos aprender que isso não está correto. Então, o que acontece? Nós aprendemos que temos que ser melhor, aprendemos que existe a lei do amor, da tolerância, do perdão, e que existe o arrependimento, e que existe a oportunidade de reparação. Aí, nós pedimos, meu Pai, permita que eu reencarne novamente entre eles. Eu quero reparar os erros que eu já cometi, com a esperança de que eles me perdoem. Minhas amigas, meus amigos, isso pode estar ocorrendo agora, em nossa família. Será que você está dando essa chance de reconciliação àquele familiar rebelde? Aquele familiar que às vezes está ali implorando o seu perdão? Sabiamente, Jesus, no Evangelho de Mateus 5:25, Jesus nos aconselha: concilia-te depressa com o teu adversário
enquanto estás a caminho com Ele. Por que Jesus fala isso? Porque um dia nós partiremos dessa terra e vamos enfrentar o mundo espiritual. Mas para entrar no mundo espiritual melhor, nós vamos ser questionados. O que fizemos aqui? Olha o conselho de Jesus para todos nós. Enquanto é tempo, de repente vem um desencarne, como é que eu vou dizer? De surpresa, né? Vamos falar para todo mundo. E você passa por lado de lá e fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu não dei chance por fulano? Paulo, o apóstolo, ele escreve uma carta aos cristãos que tinham se formado na cidade de Colossos. A cidade de Colossos, hoje, é apenas um sítio arqueológico que está situado na atual Turquia. Os colossenses, cristãos, alguns, estavam se afastando dos ensinamentos cristãos de Paulo e gerando muita confusão, gerando muita dissidência, né? Porque eles não estavam observando as leis cristãs, nem para consigo mesmo e nem para com o outro. E Paulo foi avisado sobre isso e lhes escreve uma carta, onde no capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte, para chamar a atenção deles, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, vós fazeis também. Então, se aquele que tiver alguma queixa contra o outro, suporte. Esse suporte do Paulo, o que é? Paciência, tolerância. Porque Jesus também nos perdoou e perdoa todos os dias. E Jesus não está aí para a gente imitá-lo? Vamos começar a pensar nisso, viu, pessoal? Mas, para nós que somos cristãos, já vimos tudo isso, né? Mesmo sabendo o que devemos fazer, como nos aconselha Paulo, muitos ainda me perguntam: o que fazer diante de pessoas ou de parentes que nos inspira, repulsa? E a pessoa complementa: eu tento ser tolerante, sim, e até disfarço o meu incômodo, mas a pessoa não muda. Bem, Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Leis de Amor, capítulo 2, que fala sobre parentesco e filiação, diz o seguinte: se a presença de alguém ou algum familiar nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos impulsos negativos que nos surgem na alma e convertamos nossas relações com este alguém numa sementeira constante de paz e luz. Emmanuel está falando praticamente o que Paulo falou para o povo colossense, é claro, para nós também. Paciência, tolerância, plante paz. Bem, você pode até dizer, eu estou tentando, né? Não consigo. A pessoa não sai disso, a pessoa não muda. Meus amigos, minhas amigas, mudanças de atitude
primeiramente, devem partir de nós mesmos, resistindo às sugestões do mal e não esperar pela mudança do outro. Por que resistindo às sugestões do mal? Porque muitas vezes o mal, o outro lado, o lado da oposição, vamos dizer, o lado espiritual da oposição, fica ali no seu ouvidinho sugerindo: olha, faça isso, responde isso, fulano não presta, fulano é assim mesmo, não vai mudar nunca. E eles falam: olha, você está sofrendo por quê? Deixa ele, vai, faz isso, dá uma boa resposta, né? Até sugerem o quê? Agressões físicas, assassinatos, homicídios. E não só é a oposição desencarnada, não. Tem aqueles que estão entre nós que também falam isso. Ah, você tolera demais, eu não teria mais paciência como você tem. Você é uma idiota. Responde isso, fala isso, faz isso. Todos nós talvez já passamos por isso. Você tentando fazer o certo, aí vem as sugestões do mal. Sugestões do mal que eu estou dizendo para vocês. Olha, meus amigos, nós somos, todos nós, neste planeta, penso eu, quase todos, né? Não todos. Já somos conscientes do desenvolvimento assustador que a ciência, a tecnologia das comunicações já alcançaram. Veja, hoje, um aparelhinho como esse, que tem quase a mesma velocidade do pensamento, você está aqui e conversando com outra pessoa do outro lado do mundo, ainda vendo a sua carinha simpática, o seu sorriso. E nós? Enquanto que nós, os homens, ainda não alcançamos essa evolução tecnológica da nossa alma também. Por quê? Por teimosia, nós insistimos em nos isolar daqueles a quem deveríamos se aproximar um pouco mais e caminhar juntos, pois essa é a vontade de Deus. Todavia, o nosso ego, alimentado por sugestões menos felizes, alimentado por, vamos dizer, pelo orgulho, fala mais alto e dribla situações para que não nos aproximemos daqueles a quem deveríamos resgatar aqui na Terra. Isso acontece entre famílias, pais e filhos. Por medo do quê? De sermos machucados por eles. Porém, nós não temos medo de ferir a nós próprios, pois é mais fácil guardar mágoas que nos corrói lentamente ou isolar-nos na indiferença do que dar uma chance para nós mesmos e, claro, para o outro. Restaurando situações que vêm se desenrolando há centenas de anos, há séculos.
para muitos. Por quê? Sempre deixamos para o depois, para o futuro, problemas que poderiam ser resolvidos hoje, aqui, agora, apenas exercitando a lei do amor. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ainda continua dizendo para todos nós que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Já finalizando o assunto de hoje, espero que vocês tenham compreendido o que é parentesco corporal, o que é parentesco espiritual. E bote em prática essas lições que nós estamos vendo hoje. Mas eu vou deixar uma lição, um dever de casa para todos nós. Todos nós, neste final de semana, procuremos meditar numa pergunta que eu vou deixar com todos nós, até para mim. Como está a minha postura cristã, nós não somos cristãos, perante os meus familiares? Vou repetir. Guardem, meditem. Como está a minha postura cristã perante os meus familiares? Pessoal, eu peço a Jesus que, ao meditarmos nesta pergunta, possamos ter mais luzes no caminho para resolver as nossas pendências familiares. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.